dias mais acelerados. Tudo isso porque a humanidade desenfreou, tudo isso porque a sabedoria humana cresceu e os homens perderam o temor de Deus, perderam os princípios. Na verdade, antigamente, os nossos filhos honravam os pais, respeitavam os mais velhos, não eram nem só os pais, mas hoje as pessoas elas não estão aí para nada, as pessoas estão indiferentes. Né? O último tempo, a humanidade dos últimos dias, ou seja, a humanidade dos dias de hoje. Na verdade, esse tema ele já vem, né, mostrar o nosso dia a dia desses últimos dias que estamos vivendo aí, do tempo do fim, não é verdade? Nós vivemos tempos difíceis, né? Tempos difíceis mesmo, como a Bíblia nos mostra. Em primeiro lugar, eu gostaria que você pudesse observar esses dois versículos, né? Para que você possa receber esse discipulado de bom grado, né? E para que sua vida seja transformada. Nós precisamos mudar a nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos estar realmente numa comunhão com Deus, que nós não sabemos como nós vamos amanhecer o amanhã. Está acontecendo cada dia, todos os dias, evidência do Evangelho dos últimos dias. Estamos cada dia mais recebendo diversos prodígios e milagres, alguns de mentira, mas é bíblico que seriam prodígios e milagres de mentiras também. Então não precisamos duvidar do tempo do fim, não é verdade? O verso 1, preste atenção, lá de Daniel 12, versos 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Eu estava dizendo antes mesmo de dar início, antes da oração, que nós estamos vivendo os últimos dias da raça humana aqui na Terra. Mas a Bíblia é um livro tão santo, é um livro tão completo, é um livro que fala todas a verdade sobre Deus, que ela mesma nos mostra, né? Todas as profecias, tudo aquilo que foi falado pelos seus profetas, hoje estão acontecendo. Possa perceber esse versículo nos dias de hoje. A Bíblia diz, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, que é a Bíblia, né? O livro dele, a Bíblia, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. O que é que a Bíblia está falando? O que é que o profeta Daniel recebeu para os últimos dias? Ele estava dizendo que primeiro ele ia encerrar este livro, porque é o último capítulo do livro dele, são 12 capítulos do profeta Daniel. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra. O que está acontecendo? Você vai ver que pouco menos de 100 e poucos anos atrás, não haveria a velocidade da tecnologia humana. Eu acredito que não existia o avião, acredito que não existia, 200 anos atrás não existiam os automóveis, não existia nada disso. As pessoas andavam de cavalo, andavam de outras formas, né? Os carros que existiam, eu me lembro do carro de boi que meu avô tinha, e essas coisas assim. E hoje não, foi criado. O homem, a sabedoria do homem, começou de um século e meio, de um século para trás, a sabedoria humana ela começou a se multiplicar de uma forma acelerada. Você vai ver que o conhecimento humano ele cresceu demais. O homem criou o avião, o homem criou os automóveis, o homem criou tudo, o avanço tecnológico. E por último, quando chega aos últimos dias, ele cria tecnologia das redes sociais, dos celulares, dos computadores. A velocidade, 2000 anos atrás, foram feitos em poucos menos, Alexandre, de 50 anos. De 50 anos para cá, a tecnologia avançou de uma forma que não tem mais domínio próprio. Não há mais como parar, não há. Ou seja, os homens querem saber mais do que Deus, andam adulterando a palavra de Deus, chetando a sua Bíblia. Tem muitos que agora têm a Bíblia tal, de tal fulano, a Bíblia de tal congregação, a Bíblia disso, a Bíblia daquilo. Ou seja, os estudos humanos tomaram para os homens a grandeza de Deus, como se o Espírito de Deus
desistisse. Por isso que a Bíblia diz que no primeiro tempo de Deus, quem pecasse contra o Pai teria salvação. Quem blasfemasse contra o Pai, contra o Filho, também teria salvação. Mas aquele que pecasse contra o Espírito Santo não teria salvação nem neste século, nem no outro. E ninguém percebe que o avanço tecnológico da ciência, do homem, do conhecimento, da sabedoria humana, ela tirou o tempo de Deus da vida das pessoas. A Bíblia diz: não aumentar e nem tirar em um tio da Bíblia, nem colocar. O homem agora tu colocou tudo. A Bíblia agora é Malafaia, a Bíblia agora é de Macedo, a Bíblia agora é Valdomiro, a Bíblia agora é do homem, a glória é do homem, não é mais de Deus. Quando alguém quer se aprofundar na Bíblia, eles vão estudar teologia, eles não vão colocar o joelho no chão para adorar a Deus, não vão mais jejumar, não vai mais temer a Deus, não, porque está tudo, eles têm tudo. O acesso à tecnologia humana tirou Deus, tirou o Espírito Santo. Por isso que é o maior pecado, porque a sabedoria do homem de Deus foi derramada sobre a terra nas igrejas primitivas. Mas os homens rejeitaram esse conhecimento dos discípulos, de Paulo, de Pedro, de um homem douto como Pedro, fazendo aqueles discursos, e os homens se maravilhavam, aqueles poderes, ressuscitava mortos, curava cegos, coxos, aleijados, e tudo aquilo, essa grandeza passou, tudo isso passou, mas o conhecimento humano não, ele cresceu a cada dia mais, porque isso é chamado de astuta cilada do inimigo.